Belas artes aplicadas, uma falsa dicotomia. Esse é o tema base que se trata, né? Esse aqui é o coração de todos nós, porque existe design contemporâneo graças a esta mudança de conceitos. Vejam, por favor, na parte superior, queridos, vocês verão que temos belas artes e as chamadas artes aplicadas. Esse conceito foi muito comum até a Bauhaus, que foi uma escola alemã de artes e ofícios, que até antes da Segunda Guerra Mundial, ela fez experiências, já vamos falar melhor nessas experiências. Então, o que se dizia? Se falava nas belas artes e nas artes aplicadas. Belas artes seriam arquitetura e escultura, e artes aplicadas, pintura e artesanato. Depois passou a ser arquitetura, escultura, pintura, belas artes, e artesanato, as artes aplicadas. Qual a diferença entre um e outro? A utilidade. Bela arte não tem utilidade prática. O sentido da bela arte é a catarse, vem da tragédia e da comédia. E quando você ri na comédia, de toda a situação do país, de modo grosseiro, você ri de tudo isso, para e reflete. Aí quando você para e reflete, aí você pensa. E quando você pensa, melhora. Sua vida é outra. Aí a catarse aconteceu. E a tragédia é a mesma coisa. Você vê o sofrimento extremo dos membros da tragédia, e esse sofrimento extremo, você chora, se solidariza e se purifica. E o sentido tem a ver com que isso, quando você vive um momento extremo. Então, você está caminhando na rua, tranquilo, tchan, 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 de repente, esquece, por causa do fone, sei lá o que está na rua, e escuta a freada de um carro. Olha para um lado e vê que o carro está a milímetros seu. Toma aquele gelo. Meu Deus, quase que eu morro. Esse é o momento limite. Então, depois disso, você para e pensa, meu Deus, que podia ter morrido, que podia ter acontecido comigo. E aí você passa a ser uma pessoa mais boa, mais legal, mais tranquila, porque você está vendo que as coisas... Isso é a catarse, entendeu? Catarse. Catarse é um momento de purificação. Esse era o sentido das belas artes. E a arte aplicada, que seria? Uma caneca, um prato, uma roupa. Aquela coisa que tem a ver estritamente com o uso, né? A cerâmica, essas coisas eram todas artes aplicadas. Belas artes e artes aplicadas deixam de ter essa separação desse momento da Bauhaus. Nesse período, se colocam para trabalhar juntos grandes gênios da pintura, né? Todos os que vinham fugindo da Revolução Russa do ano 17, 1917, eles iam para a Alemanha, né? E ficavam lá e trabalhando. Então, se juntaram, por exemplo, um pintor, um arquiteto, um escultor, um fotógrafo, e dessa junção destas experiências surge o conceito contemporâneo de artes, de design. Então, design contemporâneo existe, e nós estudamos o que estudamos graças a essa construção que houve na Bauhaus. Ok? Ok. E aqui vem algumas frases importantes, né? Alguém leia para mim, por gentileza. Arison, que já tomou café. Nossa, bem na hora que eu terminei mesmo. Arte é uma... Qualquer separação entre belas artes e arte aplicada é destrutiva e artificial. A forma do produto final depende daquilo para que ele serve. Tá vendo, Seixas?
se pensa na finalidade. A finalidade é o que vai determinar a estrutura. Então, o autor desse livro, que é Adoni Adondes, vai resumir isso no que ele chama comunicação visual. E o livro se chama Alfabetismo Visual, porque você, quando vê uma peça e não gosta, muitas vezes não é porque esteja mal feita, é porque você não consegue entender a linguagem dessa peça. Por isso, todos precisamos ser alfabetizados visualmente para poder ler criações visuais. E para que isso aconteça, isso vai acontecer do mesmo modo com a linguagem. Conseguimos ler e nos comunicar porque já fomos alfabetizados um dia. É o que o autor está propondo. Tá bom? Assim como a sintaxe, além a disposição ordenada das palavras, a sintaxe visual é essa mesma disposição, só que em elementos visuais. Não existem regras absolutas, mas tem que ser compreendida a forma da linguagem. É um processo muito ligado à percepção humana. Então, esta autora vai tomar como primeira base a proposta da Bauhaus. O segundo fundamento para este livro é a Gestalt. A Gestalt é uma escola de psicologia da percepção que parte da ideia de que tudo é uma Gestalt, né? Então, vamos explicar assim. Gestalt, o que seria? A Gestalt é uma palavra que não tem tradução, mas seria, ela permite que você entenda as coisas através de percepções concretas. Você está vendo esta tela agora. Então, você vê o quê? Vê o professor Fernando. Está vendo o professor Fernando, mas eu não estou. Eu estou aqui com outros elementos que estão na sua tela também. Então, você tem a barra horizontal, né, com todos os comandos, tem na parte inferior alguns outros, na parte superior direita você tem algumas outras informações próprias do Hangouts, mas você entra e vê o conjunto, faz uma leitura de bloco, está tudo grudado. Num segundo momento, ou segunda varredura de leitura, você começa a desmembrar cada uma dessas partes para poder entender de que se tratam os outros detalhes. Se fosse, por exemplo, uma cômoda. Então, cômoda, o que é? Você entra na casa e vê, essa é uma cômoda. Espera aí, calma. Sua primeira percepção foi Gestalt, cômoda. Mas essa cômoda você pode entender depois assim, peraí, são, de fato, é um plano, que estou vendo que tem, por exemplo, uma lâmpada, aqui de trás se meteu uma cômoda, que tem uma lâmpada, um abajur, perdão. O que mais tem? Tem uma plantinha, tem essas caixinhas para guardar coisas. Mas abaixo o que tem? Na parte de baixo eu vejo, poxa, estou vendo 4 gavetas. E depois faço uma outra leitura mais. Cada uma dessas gavetas tem um puxador metálico. E aí faço outra leitura mais. E penso, não, mas isso está laminado num material plástico. Então, o que está sendo feito? Uma análise, um desmembramento para uma compreensão melhor. A Gestalt diz isso. Vemos o mundo através de percepções em bloco. O fenômeno acontece. Mas ninguém sabe por que acontece esse fenômeno. Então, Gestalt diz, vamos a desmembrar esse fenômeno. Como vemos? Como percebemos? E essa percepção analisada pode ser manipulada. É o que todo publicitário faz. Publicitário que tem que fazer? Tem que ir na percepção, desmembrar e analisar para poder manipular segundo um propósito. Fica claro? Sim. É complexo, mas sim. Pensa na cômoda. Ou pensa em mim. Vou explicar comigo mesmo, já que eu estou na sua frente. Você está vendo o quê? Eu sou o Fernando. Está vendo o professor Fernando. Mas aí, num segundo momento, para e pensa. O que tem o professor Fernando? Ele tem óculos.
São os óculos lindos. Estou morrendo de inveja. Eu queria esses óculos para mim. Depois você vai pensar, poxa, o professor Fernando tem barba. A barba é branca. Ele também tem um cabelo liso, né? Penteado para um lado, uma camisa, e aí começa a fazer leitura. Digo, poxa, o professor tem um sotaque estranho. Ele é estrangeiro, tem barba branca, deve ter tal faixa etária. Ele usa óculos para ler, ele deve ter um problema de leitura, talvez presbícia, por causa da idade. O professor tem o cabelo liso, entendeu? Vê a camisa, começa a intuir coisas a partir do modelo de camisa que eu uso, né? Tá vendo que a minha tem câmera de fotos, tem bigodinhos, tem bicicleta, e começa a criar uma identidade a partir dos elementos que estão me constituindo. E essa é a forma de me entender. Uma forma de me entender rapidamente, né? Uma primeira leitura, identifica. Uma segunda leitura, você começa a desmembrar para poder interpretar. Basicamente seria isso. Vamos ver os exemplos, porque o que faz o autor agora é trabalhar diretamente com os exemplos, né? Então, vamos aí. Sintaxe, palavras, descaldo, fenômenos e percepção. Então, busca conhecer como o organismo humano vê as coisas visuais, são acontecimentos, os elementos psicofisiológicos estabelecem contatos diretos com as emoções e sentimentos, a informação visual pode ter uma forma definida através de símbolos, assim respondemos com alguma conformidade aos significados. Então, o coração dessa parte está aqui, os elementos psicofisiológicos estabelecem contatos diretos com as emoções e sentimentos. Queridos, publicidades para o sentido primário é apresentar e seduzir. Então, quando gastamos dinheiro, por exemplo, quem gasta dinheiro gasta por uma questão afetiva. Você está triste, gasta de um modo. Você está alegre, gasta de outro modo. Você está chateado, faz outro tipo de gasto. Todo investimento que a gente faz é segundo o estado emocional. Não somos razão pura. Por isso é que se entende que todos esses elementos de comunicação devem se atingir as emoções, é uma questão muito bem direcionada. Vamos lá. Primeiro elemento que o autor vai como elemento primário, fundamental, que ele coloca para análise é o círculo. Perdão, antes do círculo. São esses exemplos. Desculpa, o que vocês estão vendo aí? A pergunta é, as linhas horizontais se mantêm horizontais ou se inclinam? Elas se mantêm horizontais, eu acho. Mas o movimento dá a sensação que elas se inclinam. Mas, na sua opinião, se inclinam ou não? Então, eu acho que se inclina, professor. Eu acredito que se inclina. Como se diz, são flexíveis as horizontais. São horizontais. São horizontais. E não estão se mexendo, não. É um efeito visual. Se você coloca seu olho neste retângulo, vai ver que ele permanece no seu tamanho. E nesse também. Acompanhe o movimento de um que esteja se mexendo, vai ver que não se mexe. Mas o que acontece? Cada vez que se junta as cores opostas, faz contraste. E esse contraste dá a sensação de flexibilidade nas horizontais. Vamos lá. Próximo exemplo. As linhas verticais se mexem ou não se mexem?
Não se mexe. Não se mexe. Não se mexem. Muito bem. O que está acontecendo de fato? Muda a posição do Plinky, plinky, plinky. negócio. Plinky, plinky, plinky. O contraste das duas cores causam a distorção na nossa visão psicologicamente, não de fato uma distorção. Na sua percepção, na nossa percepção, o que está acontecendo? Se produz a chamada tensão visual. Veja que cada um desses desenhos tem um pauzinho para cima e dois para baixo, dois grudadinhos. Dá para ver? Sim. Então, a única coisa que sai do lugar são esses. Esse vai para um lado e para outro, para um lado e para outro. E vejam que a parte mais grossa, de dois em dois, tem uma direção. Dois para uma direção, dois para outra direção, dois para outra direção. Isso faz que se verifique um conceito muito comum. Um preto emagrece. Cada vez que se aproximam dois desses aglutinados e pretinhos, dá a sensação que empurra para dentro. Né? Tá bom? Vamos no próximo. Respostas. Onde está a bola? Na parte de dentro ou de fora da caixa? Na parte de dentro? Dentro, é. De fora. Eu vou perguntar assim, realmente é meio traiçoeira essa caixa. Qual é a parte de fora e de dentro da caixa? Veja aqui. Está vendo que aqui não me diz qual linha está na frente? Uhum. Veja aqui. Também não me diz qual linha está na frente. Isso quer dizer que eu não sei se esta parte de baixo está para cima, para frente ou para trás, para baixo. Daí que eu não tendo essa referência, eu não vou saber se essa bolinha está dentro ou fora. Você entende? Mas você tirou uma referência. Quantas barras você tem aqui? Sete. Só 7? Se Sim. contar a parte de baixo, são 7. Se contar a parte de cima, que tem um negócio mais escuro, são 10. 10? 10. 10. Aham. Alguém me diga onde que está o erro, onde se tirou a referência para criar a confusão. Não tem uma separação, tipo, a linha do primeiro se junta com a linha do segundo, que a linha do segundo se junta com a linha do terceiro. Isso mesmo, Alisson. O que acontece? Você tirou uma referência. Veja aqui. Aqui na parte de cima, você termina o retangulinho e começa a descer a linha. Quando chega aqui embaixo, vocês veem que aqui embaixo deveria se continuar esta outra. E não se continua. Aqui fica um espaço. Então, vai se retirando uma coluna intermediária e aqui se precede. O que está acontecendo é que confunde. Alguém ligou ou o celular aí ou alguma coisa que está dando microfonia. Eu acho que é a Maria com o reverb do som do senhor. Ah, tá. Aqui no meio se perdeu a referência. Essa distância que existe entre a parte de baixo e de cima, essa sequência de linhas é o que confunde. Essas linhas sequenciadas, tantas, me confundem. E eu perco a referência de leitura entre a parte superior e inferior. É como se fosse uma nuvem, né, que se coloca aqui para que eu me confunda. Então, se essas barras concluíssem mais ou menos esta altura, a leitura seria outra. Tá bom? Essa é uma manipulação. Pronto.
E aí, com esses exemplos, para ver a importância, justamente esses exemplos ajudam a entender a importância da análise da imagem, passamos ao que é percepção e comunicação visual. Eu vou me focar tão somente numa última frase, pois esta apresentação de PowerPoint vai ficar disponível para vocês, tá bom? Vamos lá. O resultado final é a verdadeira manifestação do artista. Já o significado depende da resposta do espectador. Então, quando você pensa uma peça, você não pensa na peça quanto você, quanto criador, quanto artista. Eu quero fazer, eu gosto assim, eu acho que fica bem, não. Você passa a um segundo plano. O que interessa é o significado que terá para o espectador. O foco de qualquer criação visual é o espectador. Se você perde o foco do espectador, você cai na antiga conceituação de belas artes. A bela arte é arte por si, é guiada pelo artista e termina no artista para causar dor ou alegria. Aqui já não. Aqui já há um significado que é a resposta do espectador a seu estímulo visual. E o primeiro conceito, que é o que vocês deverão trabalhar hoje, é este: tensão e repouso. Tensão e repouso, ele vai citar dois casos, mas primeiro conceitua o que é a tensão e o que é repouso. Para analisar esse tema, ele vai partir do círculo, dizendo que o círculo ele é estável. O círculo é estável porque tem uma linha reta, vertical, que atravessa, né? Lembram dos eixos? Os eixos são uma linha imaginária que atravessa os objetos e as pessoas e determina a posição. Aqui você tem um eixo que está atravessando o círculo. Visualmente, se confere para ele uma vertical, uma horizontal, e com isso vertical e horizontal é o que esses eixos é que se define a estabilidade do círculo. Então, a partir desta análise, a autora diz: já para figuras irregulares, a análise de equilíbrio é mais difícil. E ela vai citar estas formas regulares e as decorrentes. Essas formas irregulares é difícil definir o equilíbrio nelas, né? Por que é difícil? Por esta questão. Nosso olho percebe tudo através de uma grade. Quando essa grade aparece deste modo, organizado tudo em verticais, horizontais, nosso olho está em repouso. Nosso olho precisa de ler todas as coisas como se fossem as linhas de um caderno. Tudo na horizontal, organizado em verticais. Já quando na composição o olho percebe a presença de inclinadas, se cria uma tensão, né? E essa tensão incomoda, gera desconforto. E esse desconforto é e pode ser manipulado. Aqui se citam dois exemplos. Um círculo com um rádio inclinado e o círculo aqui na demonstração, aqui você tem um eixo e aí tem um rádio inclinado, né? O fato do raio não se ajustar ao eixo vertical provoca uma tensão visual. E se preserva a base, né, que é o elemento estabilizador, mas aí o autor questiona: qual dos dois exemplos produz mais tensão para minhas vistas, para meu olhar? Né? O da direita ou da esquerda?
Oi, queridos, qual dos dois exemplos gera maior tensão? O da esquerda ou da direita? Esquerda. Da esquerda. Muito bem. É também reafirmando o que o autor vem desenvolvendo. Este vai gerar mais atenção do espectador. Na teoria da percepção, o valor desta análise está no modo em como é usado na comunicação visual. Hoje apresento para vocês a tensão visual. Deve-se levar em conta o propósito, o significado e a intenção para manipular a tensão visual. Nivelamento e aguzamento. Agora vamos falar de dois esses exemplos do que é tensão, como podem ser utilizados por vocês em direção de arte. Para isso, o autor toma um retângulo, dizendo: todo retângulo quadrado, ele nos apresenta o que se chama centro geométrico. Seu olho, que procura uma grade, vai desenhar sozinho uma vertical e horizontal. Os eixos vertical, horizontal e os inclinados. Aqui, nesse caso, não estão desenhados, mas também a gente atribui esses eixos inclinados. Isso aqui está tranquilo. Para os nossos olhos, está em repouso, não causa desconforto. Mas apresenta aqui o primeiro caso. Aguzamento. Lembremos dessa palavra porque é fácil de confundi-la. Aguzamento. Então, quando há aguzamento, há uma situação de tensão. É a seguinte. Se coloca um ponto, esse ponto está fora dos eixos geométricos. Aqui estaria nos eixos. Aqui você tem o ponto e o eixo vertical e horizontal. Não se encaixa. Os eixos inclinados também não se encaixa. Ele não está alinhado a nenhum eixo. Como não está alinhado a nenhum eixo, causa no meu olho um desconforto grande. É como uma mosca que está aí, me incomoda. Esse é um fenômeno de tensão chamado aguzamento. Primeiro. Segundo, que ele analisa é quando esse ponto está perto do centro geométrico. Vejam que aqui está o pontinho, aqui está os eixos geométricos, mas o ponto não está com um desses eixos geométricos. Este tipo de situação se chama de ambiguidade. E a ambiguidade causa também esse desconforto, né? Está claro até agora, queridos? O trabalho de vocês será agora. Vocês deverão encontrar exemplos de cada coisa. Vocês deverão encontrar 5 exemplos de nivelamento, 3 exemplos de aguzamento e 3 de ambiguidade. Essa será a tarefa de hoje. Deixa eu terminar de mostrar para vocês o conteúdo da aula. Rapidinho, professor, você pode repetir de novo a atividade? Só para anotar? Sim. Eu vou mandar também via WhatsApp, tá bom? Ok. São 5 exemplos de nivelamento, 3 exemplos de aguzamento e 3 exemplos de ambiguidade. Também o autor vai citar outros casos de análise que não vamos desenvolver agora. Vou apresentar, tá bom? Então, são esses dois. O olho favorece a zona inferior esquerda de qualquer campo visual e a atração de agrupamento. Vejam aqui. Preferência do ângulo esquerdo. E para isso ele utiliza a mesma teoria, autor, utiliza a mesma teoria de leitura em varredura. Primeira leitura em varredura,
segunda leitura em varredura. E aí vai partir da capa da revista, uma revista bem antigona, né? Aí está, eu acho que se chama Daniela Sicarelli, sim, aqui está o nome. Daniela Sicarelli era uma modelo, assim, não muito conhecida, que namorou o Ronaldo e o Ronaldinho e casaram. Foi um mega casamento num castelo da França, um casamento que durou um mês e se desfez. Mas por que está assim? Porque a informação que fecha é a informação... Ronaldinho, a informação introdutória é a Daniela Sicarelli. Então, se ela estivesse sozinha, perderia força. O que completa ou justifica que ela esteja aqui é a presença do Ronaldinho no ângulo inferior esquerdo. Então, a teoria da autora, diz que na leitura de varredura, você fecha a leitura neste ângulo. Então, a informação que fecha quando você cria qualquer composição de divulgação deve estar na parte inferior esquerda. E isso se aplicaria para capas de revistas, outdoors. A capa de revista deve ser percebida dentro da banca de revistas. Ninguém vai comprar uma revista porque só tem essa revista, não tem mais. Você deve identificar os conteúdos visualmente de um modo ágil. Esse é o sentido disso. Tá bom? Vamos lá. Atração e agrupamento. Atração e agrupamento é quando a gente agrupamos por uma atração de tensão visual. Aqui tem 3 pontos. Mas meu olho não percebe só 3 pontos isolados. Ele vai ver os 3 pontos, mas meu olho sozinho já vai fechando a forma. Então, você vê 3 pontos, mas de fato nota que estão organizados em triângulo. Já atribui a forma triângulo para eles. E um exemplo simpático disso é isso, né? O que vocês estão vendo? Um barquinho. Um barquinho. De fato, são pontos organizados de um modo que me faz intuir o barco. O agrupamento também pode ser feito por tamanho, por textura e por tom. Tá? Isso vamos ver melhor em outro momento, não agora. Agora vai ser tão somente o exercício de nivelamento e tensão. Positivo e negativo, não vamos parar em ver positivo e negativo, vamos ficar por aqui. Pronto. Gostaram?